Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre o tema aquecimento e condicionamento físico. Tá? No caso do Stick Fight Do, o aquecimento, tá? Que seriam o quê? Aqueles exercícios que nós geralmente fazemos antes de iniciar alguma prática esportiva, ou uma arte marcial, ou um sistema de treinamento como é o Stick Fight Do. Tá certo? São exercícios que fazem com que o nosso corpo esteja preparado para exercícios mais agressivos, para exercícios mais complexos, tá certo? Então é um pré, né? Uma preparação, ou seja, antecede. São exercícios mais simples, né? Que antecedem exercícios mais complexos para as nossas articulações, para aquecimento do sangue, né? Para a flexibilização da nossa musculatura, ou seja, uma preparação aí para outros desafios, né? Durante uma prática aí de algum tipo de atividade física, tá certo? No caso do Stick Fight Do, o aquecimento ele pode ser conseguido através das técnicas de bastão, tá certo? Você pode utilizar isso como um aquecimento, qualquer uma das técnicas, só que deve ser feito, na verdade, um trabalho um pouco diferente de quando se está aplicando as técnicas na sua, vamos dizer assim, com velocidade, na sua completude, né? No caso do aquecimento, quando se faz uma técnica com bastão, o ideal é que se comece lentamente, se comece a fazer os movimentos, né, de forma lenta e que se vá evoluindo na velocidade e na agressividade de movimentos gradativamente, tá certo? Então o que se pode fazer é o seguinte, você pode escolher, por exemplo, selecionar 2 ou 3 técnicas simples, né, do Stick Fight Do, geralmente mais simples, tá? Procure as técnicas simples. Eu acredito até que as técnicas do nível 1 do Stick Fight Do sejam as ideais para serem utilizadas como aquecimento. Tá? Então, as 10 técnicas do nível 1 podem ser usadas para aquecimento. Então, você pode escolher essas técnicas, ou 2 ou 3, e você pode fazer os movimentos, começando a executar os movimentos de uma maneira bem lenta, né? E depois aumentando gradativamente, por exemplo, ao longo de 10 ou 15 minutos. Né? Você pode determinar um período de 10 a 15 minutos antes da prática efetiva, né? E fazer um aquecimento aí com essas 2, 3 técnicas, mas como eu disse, vai aumentando a velocidade gradativamente. Né? Vamos simular a seguinte situação. Em 15 minutos, né, os 5 primeiros minutos poderiam ser reservados para movimentos lentos. Os próximos 5 minutos poderiam ser reservados para movimentos de velocidade média. Você vai aumentando gradativamente, né? Começo, meio e fim, tá certo? E os últimos 5 minutos ficam reservados para movimentos um pouco mais rápidos, e aí você conclui o seu aquecimento nesses 15 minutos, tá certo? Isso pode ser feito, sim, com essas técnicas de bastão, já que o uso do bastão faz com que todo o corpo se movimente. Né? Você acaba, então, utilizando técnicas de bastão, movimentando todo o seu corpo. Você movimenta o braço, o tronco, as pernas, a cabeça. Por isso, eu acredito que sirva assim como um pré-aquecimento aí para uma prática efetiva, certo? Já falando de condicionamento físico, né? No caso, o condicionamento físico ele não pode ser exatamente obtido na sua completude somente com técnicas de bastão, tá? Acredito que uma parte do condicionamento pode ser obtida com a prática intensa de algumas técnicas do Stick Fight Do, principalmente as mais complexas, se você executá-las com grande velocidade, tá certo? Porém, em outra parte, né, em relação ao abdômen, né, em relação ao fortalecimento muscular, fortalecimento de articulações, né, torna-se necessário a execução de técnicas de condicionamento físico padrões, né? Padrões da educação física, vamos dizer assim, né? Que se utiliza em todas as artes marciais, que se utiliza em outras modalidades esportivas, que são os abdominais, né? São as flexões de braço, né? São os levantamentos de perna, né? Agachamentos, e até um pouco talvez de musculação utilizando algum tipo de peso. Né? Então há uma necessidade sim do praticante de Stick Fight Do completar o seu treinamento com exercícios padrões de condicionamento físico. Tá? Como eu disse, com o bastão, com técnicas rápidas de bastão, você consegue um condicionamento físico relativamente à parte aeróbica, tá? Porque aí você começa a trabalhar muito a respiração, né, e a resistência, né, física e mental através de técnicas mais complexas do Stick Fight Do e praticando com intensidade.
né? Você consegue uma parte, então, como eu já disse, do condicionamento físico, né? Mas a parte muscular, né, a parte de fortalecimento e de articulações precisa ser realmente trabalhado com técnicas padrões, né, de condicionamento físico aí que são, né, aplicadas em qualquer tipo de modalidade esportiva também, tá certo? É isso que eu tinha para falar hoje aqui. Então, essas seriam dicas, né, de como trabalhar o aquecimento e o condicionamento físico no Stick Fight Do, tá? Ah, mas com uma última observação, eu falei do aquecimento, mas é claro que tanto o aquecimento quanto o condicionamento físico podem ser substituídos por técnicas padrões, não há nenhum problema, tá? Você não precisa, né, utilizar o bastão, somente as técnicas de bastão como meio de aquecimento, né? Você pode utilizar outras técnicas, você pode correr, né, você pode caminhar, você pode fazer levantamento de perna, você pode fazer polichinelos, você pode fazer você pode rotacionar braços, pernas, ou seja, as técnicas de aquecimento também, né, são padrões, ok? Mas caso você, como eu já disse, caso você não queira, né, utilizar as técnicas padrões aí como enquanto praticante de Stick Fight Do, você pode então utilizar o bastão também, se quiser, tá certo? É isso que eu tinha para falar, tá? Essa é uma observação sobre aquecimento e condicionamento físico aí dentro desse sistema de treinamento marcial, tá bom? Obrigado então e até a próxima aula.